Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos voltar às lives, os vídeos. Eu parei um pouco, irmãos, porque o dono daí teve que fazer uma pequena reforma e terminou essa semana e passou. E aí eu voltei hoje para trazer as palavras do Senhor ao coração de todos vocês. Irmãos, o tempo são maus. E é necessário e eu e você colocamos a nossa asa em ordem. O tempo já é difícil, não vai ficar difícil. Vai ficar mais difícil, mas já é difícil. E se a gente não colocar a nossa asa em ordem, irmãos, vai ficar pior ainda. Porque Deus, Ele nos chamou para ser vaso. E vaso de honra. E muito está sendo vaso de desonra. Mentindo, enganando, traindo, profetizando mentira. E falando coisa que Deus não mandou. Outros dá desculpa aos teus pecados. Uma desculpa, carne é fraca, eu sou humano. Só que Jesus, ele se fez humano para desse exemplo para mim e para você. Ele foi testado, foi provado num deserto, mas ele não foi reprovado, porque ele não pecou. E ele ainda levou os nossos pecados com ele. Como assim vocês têm que dizer, eu faço isso porque eu sou fraca. Eu faço isso porque a carne é fraca. A palavra diz que a carne é fraca, mas o espírito é forte. Fortaleça o espírito. Assim como você fortalece a carne, comendo todos os dias, se alimentando todos os dias, faça o mesmo com o espírito. Mas tenha sede e fome da palavra. Se alimente da palavra, porque aí a tua carne vai ser fraca, mas seu espírito vai ser forte. E tudo que a carne quiser fazer, o espírito vai dizer, não faça. Porque isso não agrada a Deus. O mundo está sendo sacudido. Vírus, maldição, maldades, catástrofes, falta de amor, tragédia. O megafone está gritando a ordem. O megafone está gritando. O megafone é aquilo, as pessoas botam na boca, começam a falar e parece um microfone alto, grande, sem fio, o povo começa a gritar. É isso, está gritando a ordem, povo de Deus. Saia da sua zona de conforto. É tempo de se arrepender e de olhar para cima, buscar a Deus. Poucos dão atenção no que Deus já falou na Bíblia sobre os tempos que virão. Escutem, eu venho em breve. A minha recompensa está comigo para retribuir a cada um de acordo com as obras que praticou. Apocalipse, capítulo 22, 12. Se vocês se arrependerem, abandonarem os seus pecados e orarem a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Volte para Deus, vocês estão apartados de Deus. Enquanto há tempo, irmão, vai ter momento e o tempo vai se esgotar.
Vai ter momento e não terá mais tempo, irmãos. O tempo já é mau. O mundo já está na mão dos malignos. Muita maldade, muito roubo, muito assassinato, muita violência. O amor é esfriando no coração de muitos. Dentro da própria igreja não existe mais amor, existe julgamento. Dedo levantado, apontando os erros do irmão, mas esse é apontar o seu próprio erro. É fácil você apontar o erro do irmão, sabendo que você está cheio de pecados, de erros. Por que você não aponta os seus próprios erros? E Deus julga o erro do irmão. Olhe-se no espelho. Veja onde você está pecando, onde está errando. E vai fazer conforme a vontade de Deus. Se arrepender dos teus pecados. É fácil apontar os dedos, apontando, meu irmão está fazendo isso, isso e isso. Minha irmã está fazendo isso, isso e isso. E você está fazendo o que é que você está fazendo de bom ou de ruim? Essa é a palavra diz, a gente olha e a gente planta. O que você é plantar? Porque você vai, olha, eu quero plantar amor. Eu quero plantar amor, harmonia, paz. Eu quero viver em harmonia com todos os meus irmãos. Eu estou aí para aconselhar, para dizer não faça isso, porque Deus não se agrada. Mas não estou aí para julgar ninguém. Quem julga é Jesus. Convence o homem do pecado, eu próprio Espírito Santo. Não é eu e nem vocês. A ele não tem força. Faça o livro de Efésios 6, a biceira da tua ama. E viva a Bíblia como deve ser vivida. Muitos pegam a Bíblia toda dentro da igreja, mostram estando só dentro da igreja, mas quando está em casa, mal toca na Bíblia. E é força desse jeito? É desse jeito que vocês é de força? Sem buscar? Sem orar? Sem louvar? Sem agradecer a Deus por tudo que Deus faz em sua vida? O livro de Efésios 6 vai dizer assim: vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. O primeiro mandamento com promessa. Tem vários mandamentos com promessa, mas o primeiro mandamento com promessa é honrar teu pai e tua mãe. Para estivar bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vos, pais, não provoquem a ira a vossos filhos, mas guiai-os na doutrina e admoestação do Senhor. É doutrina do homem, não, viu, homens e mulheres? É doutrina de Deus, na palavra, no conhecimento. Vocês, pais, e vocês cristãos, ele viver a doutrina do homem, essa é a doutrina de Deus. E Deus está dizendo, viva a doutrina e a demonstração, a demonstração do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, e segundo a carne, como temor e temor, na sinceridade de vossa oração. Como a isto, irmão, não é para ser abaixo, não.
idiota, não. Não é para ser tapete, não. Obedecer, respeitar, e fazer conforme você foi chamado para ele em serviço. Se você foi chamado para limpar, limpe bem. Se você foi chamado para unzinhar bem. Se você foi chamado para ser um advogado, seja um ótimo advogado, na verdade, sem fingir. Se você foi chamado para juiz, julgue bem, conforme a vontade de Deus. Se você foi chamado para médico, seja um ótimo médico. Faça o que você veio chamado para fazer. Sem dizer, não foi isso eu fui chamado. Foi para isso que você foi chamado. Mas isso não significa, irmão, que você tem que ser apaixonado, tem que passar por, tem que deitar para o patrão subir em cima. Não. Mas você tem que ser respeitoso, obediente. Se ele te paga para fazer uma coisa, você tem que fazer. Não fingir que está fazendo como muitos fazem. Dá um jeitinho, como o brasileiro fala. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo. Entendeu, irmão? As pessoas torcem muitas palavras do Senhor. E aí acham que nós temos que ser abaixo de patrão. Não, e obedecer e respeitar e fazer conforme nós fomos chamados para fazer. Fazendo de oração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vos, senhores, fazeis o mesmo para com ele, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor dele é vosso estar no céu, e para com ele não há acepção de pessoas. Então, para vocês também, senhores, e tem empregado e gostam de humilhar, machucar, pisar nos seus servos, nos seus empregados, você também vai ser julgado conforme o que você faz. Você também tem que respeitar. E se você deu a tua palavra e vai pagar tanto, é tanto que você tem que pagar, nem menos. Porque tem muito que diz e vai pagar tanto, na hora de receber é pagar menos. Ele fazer o empregado fazer mais do que foi aquilo e foi para chamar, para fazer. Ele humilhou os empregados. Mas Deus está vendo tudo. O servo tem que respeitar o patrão, mas o patrão também tem que respeitar o servo. Sirva bem, porque a recompensa não vem do homem. O homem nunca vai dizer, tá bom. O homem nunca vai dizer, obrigado, é poucos esse que faz isso. Mas você vai olhar o bem ou o mal que você plantar. Se vista, irmãos, vocês estão fracos das armaduras de Deus. No versículo 10 vai dizer: não demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as potestades, as posturas astutas, contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra o principado, contra as potestades, contra os príncipes das trevas,
destes séculos, onde as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, irmãos, a gente tem que lutar contra isso tudo, mas sermos limpos de oração. Sermos santos para um Deus. Um homem pode te julgar, mas você tem que agradar a Deus. Porque muitos de nossos irmãos vão dizer, pô, quem é a pastora Rosemary? Ela não é de Deus, mas Deus vai chegar e vai dizer, epa, nessa você não toca não. Essa serve é minha, me serve bem. E ainda ele que toca nela. E eu digo, porque isso já aconteceu comigo. Deus já falou em cima do monte por um pastor e iria ser mais do Deus na minha vida. E ninguém é mais do Deus na minha vida. E ele mesmo chegou para mim. Ele é uma pessoa humilde. E ele não fez com maldade. Mas Deus falou com ele mesmo assim. E ele, como sendo uma pessoa humilde, chegou para mim e disse, ô pastora, na época, perdão, não era pastora, eu era uma simples ovelha, ou ainda eu me considero uma simples ovelha. Rosemary, Deus falou isso e isso para mim. Disse para eu não tocar em você, e aí ele tocar em você. Porque é assim que Deus faz, não precisa, e eu e você, dê testemunha de nós não. Porque o próprio Deus dá testemunha de nós. Teve 3 pessoas que tentou me envergonhar aí na porta dessa loja. E essas 3 pessoas, eu, pela atitude dela, e Deus chamou eles nos estreitos. Eu não guardei mágoa nem ódio de nenhum. Falava, dava paz do Senhor, mas eles nem olhavam na minha cara, não tinha coragem de olhar no meu olho, de dar paz do Senhor. Dava paz do Senhor, eu todo sem graça. Ainda disse, Deus vai me usar para te dar vara. Eu falei, sim, se Deus te usar para te dar vara, eu recebo. Mas eu sei quando é de Deus e quando não é. Então, se Deus te usar, eu vou receber. Mas eu sei quando é de Deus e quando não é. E eu ando na posição do Senhor. Eu nunca desviei do caminho dele. Desde o dia eu me converti a ele. Mas eu amo receber vara de Deus, se assim for à vontade. Aí ele muda a ideia, o falar e diz, Deus vai te usar. Eu digo, Deus vai me usar não, Deus me usa. Deus vai me usar mais, porque ele já me usa. E aí resolveram ir embora, dizendo que era Deus que estava tirando. E Deus fez com que eles se envergonhassem pelas atitudes que eles fizeram. Porque nenhum deles teve coragem de olhar na minha cara. Eu passava, eu não tinha nada a dever, eu não fiz nada de errado. Então eu passava mesmo, dava a paz do Senhor. Cumprimentava, se quisesse cumprimentar, eu comentava. Eles não me comentavam, não falavam comigo, não dava paz pro Senhor, eu não dava, era todo envergonhado, todo a ponto de uma pessoa ir para disse, hoje o seu irmão da igreja passa e todo desconfiado, todo envergonhado. É 18 contas, deve R$1 só. Oi, nada. Como eu passava todos os dias. Um dia isso foi no dia de INTA. Foi no dia de INTA. A filha da irmã tentou também me envergonhar. Ainda fazia sinal dizendo que eu estava maluca. Isso tem pouco tempo, não tem muito tempo não.
Foi o final do mês passado. E Deus pegou, fez eu fosse numa igreja da minha sobrinha frequenta. E o pastor dela, e nunca me chama de pastor. E nunca tinha me dado a oportunidade. Eu já tenho quase 4 anos frequentando essa igreja. Nunca me deu oportunidade nenhuma. Nunca tinha me chamado de pastor, nunca tinha me dado oportunidade. Chegou... a filha dela estava lá. Aí o pastor pegou e me deu uma oportunidade. Aí o irmão disse, eu até tomei um susto, até achei, né, comigo. E aí eu louvei uma música, e a igreja toda louvou comigo. Para ele, isso tudo para Deus, Deus está mostrando para ele. E Deus estava comigo, e Deus não iria me envergonhar, e eu não tinha motivo para ser me envergonhada. A ponto de pastor 3 vezes me chamar de pastor na frente dela. E eu nunca tinha feito isso. No outro dia eu falei, não respondeu. A irmã perguntou, não entendi. Eu falei assim, mas depois eu te explico. Aí eu expliquei a irmã. E Deus fez com que eles se envergonhassem pelas coisas. E ele falou para mim. Porque é assim que Deus faz. Deus, ele dá testemunho. E eu não disse eu era pastor. Eu não disse que eu era usada por soberba, não. Eu disse pela a confirmação e a convicção. E eu sei, eu sou usada. Então, a convicção, quando você tem convicção em você, em Deus, é para você. Ninguém vai te humilhar, não. Vai até tentar, mas não te humilha. Você precisa ter a convicção em você. E eu tenho essa convicção. Ninguém pode botar o dedo na minha área e dizer você está em pecado, você está em erro, você é uma mentirosa, porque o próprio Deus vai ir por terra. Vai mandar por terra. O próprio Deus vai mandar por terra. Fique à vontade, minha linda. O próprio Deus vai mandar por terra. É assim que Deus faz pelos servos. Deus exalta ele e o outro é humilhar. E aí diz mais, irmãos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no tempo mau, e, havendo feito tudo, fica firme. Havendo feito tudo isso, irmão, fica firme. Não caia, não faeja. Se tem alguma coisa e te traz pecado, peça a Deus para tirar do seu coração, da tua mente. Peça a Deus para trazer somente pensamentos bons. Está, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Seja sempre justo, sempre verdadeiro. De nada, minha amada. Seja sempre justo, sempre verdadeiro. Porque a verdade ninguém pode derrubar, mas a mentira um dia cai. E alçando os pés na preparação do evangelho da paz. Alçando os pés na preparação do evangelho, irmãos. Elevando o evangelho toda parte. E falando de Deus para todos. Não importa se é da tua religião, se não é. Se é cristão, se não é. E eu vou dizer para você, convicção do que eu estou dizendo. Tem mais gente dentro da nossa igreja precisando de ouvir de Deus do que fora. As pessoas estão morrendo, padecendo por falta de informação e conhecimento. E isso estão na igreja, eles estão de boca. E precisa conhecer mais de Deus.
tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. O que é todos os dados inflamados do maligno? O maligno, ele manda até pessoas da nossa própria igreja, da nossa própria família, para soprar coisas e nos machuca, e nos ofende, e nos tira do caminho do Senhor. Mas, se você tem fé, você tem uma convicção, quem é você para um Deus e quem é Deus para contigo, ninguém vai conseguir te derrubar. Ninguém vai conseguir te ferir. Porque o escudo da fé está contigo. E você está com Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica do Espírito, e vigilando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer no notório o ministério do Evangelho. Fazer notório o ministério do Evangelho. Fazer notório o ministério do Evangelho. O que é você fazer notar. E tudo que sai da tua boca vem da parte de Deus. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Orar para que vos também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Tito, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que sabais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja os irmãos e caridade com fé da palavra da parte de Deus, Pai, do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. A graça seja com todos aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo com sinceridade. Então, muitos perecem por falta de sabedoria. Muitos pegam a palavra e nem sabem que está pegando. Muitos acham que conhecer a Bíblia é saber alguns versículos de ó. Conhecer a Deus é saber alguns versículos de ó. Deus é intimidade. Deus eu e você temos intimidade. Qual é o grau de intimidade com Deus para você e Deus? Deus você sente com Ele, convida Ele para sentar. Senhor, puxa duas cadeiras, uma para você, outra para Deus. Senhor, senta aí, eu preciso me desabafar. Eu preciso falar contigo. Eu preciso disso. Abre sua oração para Deus. Faça isso, você vai ver muitas coisas mudar na sua vida. Começa a buscar Deus, onde você busca um amigo.
Comece a buscar a Deus quando você, do mesmo modo, você vai à asa de um amigo. Do mesmo modo, você liga para um amigo e diz: fulano, eu preciso tanto desabafar. Você pode vir aqui para eu falar com você? Faça o mesmo com Deus. Senhor, eu preciso tanto desabafar. Eu estou tão angustiada, tão triste. Está acontecendo isso em minha vida. Desça um pouco, venha, senta aqui comigo. Eu preciso falar com o Senhor teto a teto. Eu preciso abrir meu coração para Ti. Porque só o Senhor pode me ajudar. Irmão, não se iluda. Só Deus pode te ajudar. Só Deus pode te salvar. Só Deus pode te alimentar. Só Deus pode te dar vida eterna. Só Deus pode te dar alegria que você precisa. Só Deus pode te dar paz que você necessita. Busque de Deus essa paz. Busque de Deus essa alegria. Busque de Deus essa felicidade. Não busque do homem, porque o homem não vai te dar nada em troca. O homem não tem nada para te dar. Deus pode te dar tudo que você precisa, até condição financeira. Abre como você vem buscar a Deus. Quando você vem de coração puro, limpo, sem maldade, sem cobiça, buscando a Deus por querer a presença dEle, por querer estar ao lado dEle, por querer fazer conforme a vontade dEle, buscando a Deus porque você gosta de estar ao lado de Deus, Deus vai abrir muitas portas de bênção para você, sem você precisar pedir. Porque Deus conhece o teu coração e conhece a sinceridade do teu coração. Só confia nele, porque no tempo certo tudo vai acontecer na tua vida. Irmão, até que Deus me ajudou. Eu espero que Deus tenha te ajudado também. Irmãos, eu te peço e curta, não só assista, mas curta também. Compartilhe também. Porque tem palavras e as pessoas precisam ouvir. Não é que você curta para me fazer ficar famosa, porque eu não quero ficar famosa. Não quero ter fama. Não quero ter status. Eu quero levar o evangelho em toda parte. E eu preciso da ajuda de vocês, para que vocês venham compartilhar, curtir, comentar, para que o YouTube entenda que vocês estão gostando e me libere, porque eu tentei fazer vídeo ao vivo e não consegui. Não sei se é porque as pessoas não estão curtindo, só estão visualizando. E aí o YouTube não liberou os vídeos ao vivo para mim. E aí eu te peço, irmão, me ajude para que eu venha gravar ao vivo para vocês. Não quero ficar famosa, não quero ter status, nem ser conhecida em lugar nenhum. Porque eu já sou conhecida por isto. E isso para mim já basta. Mas Deus, Ele me disse eu ia pegar para nações. E se Ele me disse eu ia pegar para nações, é verdade. Eu creio nisso. Mas para eu pegar para nações, não precisa eu sair daqui. Apesar que Ele disse também que eu tenho que preparar minha mala, porque eu vou sair, eu vou viajar muito. Mas tudo conforme a vontade e o querer dele. E assim, irmãos, eu te agradeço em nome de Jesus a todos por a tua atenção, por vocês visualizar, assistir, por vocês curtirem e até compartilharem. Eu te agradeço por tudo, irmãos. Primeiramente a Deus, né? Porque se não fosse Deus, eu não estaria aqui. E depois a cada um de vocês, e curte, compartilhe, e assiste e visualiza. Obrigado e até a próxima.